Uhum. Como é que está o pensamento de vocês lá com relação a essa programática, essa questão toda? Olha, o trabalho que a gente faz envolve muito essa regionalização em mercados mais no interior do Brasil. A gente tem essa capilaridade da mídia regional é muito mais ampla nesse sentido. A digitalização tá aí. Mas ela vai chegar em alguns mercados, né, de interior, vai levar um tempo um pouquinho maior. Eu acho que vai ser um híbrido, essa relação entre digital e painéis estáticos. O estático ainda vai ter muita força e muita presença, porque alguns anunciantes querem contar uma história única e naquele momento, e o OH cada vez mais com uma demanda de criatividade diferente. Eu falo isso porque, AJ, olha só. Os apliques, que é uma alegria para a criação e uma loucura para o produtor gráfico e às vezes para o exibidor, eles têm um baita de um charme, um diferencial para a mídia exterior e para o out of home hoje. Você fazer uma campanha diferenciada com apliques que chama atenção e olha, te convido a fazer um exercício comigo. Nos anos 80, 90, até no começo dos anos 2000, a mídia que contava a mesma história para todo mundo era a TV, a tela grande. Você reunia a família na sala para ver novela, para ver o Big Brother, para ver um evento esportivo. Aquele filme que entrava naquele break impactava a família toda. Era um grande veículo de massa nesse sentido para você colocar aquela mensagem de uma forma pop no sentido de popular. Popular é Coca-Cola, todo mundo bebe. O rico, o pobre, não faz diferença nenhuma. Então ela é pop popular. Com a fragmentação da mídia, você não tem uma mídia hoje, você tem, mas não é mais a TV que reúne todo mundo. A grande tela não reúne mais todo mundo junto, né? O filho tá lá vendo o Casimiro no YouTube, tá o pai vendo, né, o jogo na TV Globo, mas a mãe tá fazendo outra coisa. Enfim, deu uma fragmentada e uma espalhada nesse consumo da grande mídia da televisão. Mas qual o meio que você consegue contar a mesma história para todo mundo? E impactar todo mundo de um jeito único e colocar aquela conversa na boca de todo mundo. É o out of home hoje. E a gente tem cases que percebe isso. Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, para a Frimeza, grandes peças e grandes campanhas, por exemplo, com apliques, com destaque, todo mundo que passa naquela avenida, não importa se é o rico, se é o pobre, quem for, deixa aquela campanha pop no sentido de popular. A gente coloca aquela marca na boca da conversa de todo mundo. O OH ocupou um pouco esse espaço por causa da fragmentação da mídia, né? O OH é o mais democrático que Exatamente. tem, cara. Porque você tá ali, zero custo. Essa necessidade de falar no nicho do nicho do nicho deixou o OH sozinho para falar com todo mundo. Para falar com todo mundo. Aí quando você faz uma campanha de OH... Aproxima um pouquinho. Quando você faz uma campanha de OH pesada, com cobertura, com vários formatos... de formatos menores, a elevador residencial e comercial, a um super painel de avenida, a uma empena digital, a mobiliário urbano. Quando você tem uma baita de uma cobertura e capilaridade, diferentes formatos, não tem como o cara não ser impactado e essa campanha não ser um sucesso. Porque ela tem esse sentido de cobertura. E ela dá, inclusive, elemento para você trabalhar o reverb online, né, cara? Quando você falou os projetos especiais. Cara, eu sou do tempo, eu fiz cada coisa especial. Eu fiz há pouco tempo agora, eu fiz um painel de 1.000 metros quadrados que eu precisava atingir uma região com uma peça gigante. Aí pensa, chama o produtor, pensa. Aí fizemos todo em estrutura tubular, locamos o espaço. Em 10 dias, nós montamos 1.000 metros quadrados de uma peça no lançamento de um filme de Netflix. Fizemos a montagem, fizemos a veiculação e 10 dias... Então, em 50 dias, cara, eu fiz um trabalho, cara, é um trabalho que não existe. Você tá passando na rua e... Uau! Não, é muito impactante. Isso cria a memória visual. E aí, claro, essa campanha vai falar em outros meios, mas é o OH que vai... O início da conversa, o início do papo, depois o cara vai pro digital para buscar mais detalhes. E vai repercutir. Então, assim, esquecer do formato estático é uma loucura.
não dá para pensar em todo esse inventário do OH que tem ser digitalizado. Acho que alguns pontos, claro, tem que ser digitalizados, né? Até em termos de inventário, o mercado vai se adaptar para isso. Mas eu acho que o estático ainda tem um peso, principalmente quando a gente está falando de super impacto, né? E claro que às vezes você precisa de frequência, você precisa ali dos mobiliários urbanos, eu acho que caminham para uma digitalização, mas grandes formatos, né? Por exemplo, você vai para Brasília. Brasília é uma cidade espacial. É como se estivesse no espaço, tudo tem que ser grande, porque você tem que ver de longe. As avenidas são enormes, né? Você tem uma percepção da cidade que é logo ali, mas é muito distante. Então, o estático ali é algo que vai ter ainda uma força muito grande naquela praça. Então, é óbvio que vai vir a digitalização, a programática vai entrar, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio para, às vezes, o cara, na ânsia de digitalizar tudo, ele pode matar uma galinha dos ovos de ouro com um baita num painel estático e como que ele podia, sei lá, aproveitar melhor isso. E um outro ponto da digitalização também é cada vez melhorar a qualidade do hardware daí, né? E do software também. E do software, porque às vezes você passa em alguns pontos, o sol bate e você não enxerga nada. Então o painel ali passa às vezes 6 horas do dia que você não consegue ver nada. Então assim, como que essa tecnologia... A gente tem que pensar que isso funciona muito no Brasil com Z. Brasil com Z é o Brasil de São Paulo, o Brasil, às vezes, do Rio, né, da Zona Sul, o Brasil da Avenida Paulista, da Faria Lima. Mas nesse Brasil com S, que também é gigante por natureza, enorme, como que vai chegar essa digitalização em praças muito pequenas? Então, a gente tem que pensar que o Brasil é muito grande, são 5.500 municípios, as marcas estão presentes nas capitais, e aí pode aproveitar, e essa digitalização acho que vai começar pelas capitais, é óbvio, mas eu acho que a força do estático ainda vai ter uma presença ainda marcante. Eu acho que vai ter um equilíbrio, talvez 50-50 desse inventário. Eu não sei fazer essa previsão, não, mas eu acho bem bacana porque abre a gente está falando da parte de hardware, né? Você falou, os equipamentos melhoram todo dia, né? O equipamento sai para mim aqui, para me entrega aqui. Se eu comprar no dia seguinte, já chegou outro equipamento melhor do que o primeiro. E isso no software é a mesma coisa, né? Hoje o pessoal está fazendo artes em 3D, cara, é muito bizarro. Aquela volumetria que aquilo cria Eu citei aqui há pouco os holográficos lá da Mobi, que é um LED transparente. Então, se o Mobi lá tá andando lá, o carro, cara, é um negócio incrível, né? Os elevadores do futuro, as portas devem ser de vidro e a publicidade vai ficar... você não vai ter vez mais ter tela. 1000 aplicações. O cara pegou outro dia eu vi tem um JL Vision chinês, né? Acho que é Shenzhen. Pô, troço flexível, cara. Impressionante. Imagina a aplicação disso, vai para qualquer lugar, para qualquer suporte, para qualquer... Mas tem muitas coisas legais que eu tenho visto também aí em algumas cidades, principalmente nas capitais, desse equilíbrio, às vezes, no mesmo ponto de um estático com digital. Formatos de topside, que você tem, às vezes consegue colocar a marca no estático, uma mensagem no estático, um filme ali no digital, sabe? Fazer esse equilíbrio. Muitas coisas legais no OH também, umas intervenções urbanas muito interessantes de transformando praças, corners, às vezes, que estavam abandonados numa determinada cidade, aquilo ser revitalizado através de uma empresa de mídia OH, criando ali pet places, criando ali praças. O Alisson fez isso lá. O Alisson tem um projeto incrível. Eu acho